Então fica comigo até o final, que hoje eu vou mostrar para você como que você vai ajudar ele a criar responsabilidade e ser presente na vida do seu filho. Porém, tudo que eu vou dizer aqui, eu não falo em lugar nenhum. Eu vou passar dicas, novidades que eu preparei exclusivamente para você que está aqui hoje, você que quer aprender a entender como que esse pai pode estar presente na vida do seu filho. Então não perca nenhum detalhe desse vídeo, porque eu tenho certeza que vai fazer total diferença na sua vida, se você entender esses detalhes. Mas antes, se você hoje conhece alguma mãe que está passando por uma situação semelhante ao que eu acabei de dizer, onde tem um pai ausente, onde o pai não busca, encaminhe esse vídeo para ela, porque eu tenho certeza que depois que ela assistir esse vídeo, a vida dela nunca mais vai ser a mesma. Então vamos direto ao ponto. Hoje, como que nós conseguimos fazer com que o pai busque o filho e cumpra, honre o compromisso dele de ter responsabilidade, de ter obrigação? Existem algumas formas de fazer. Felipe, qual que é a primeira forma de fazer? A primeira forma de fazer, mãe, é pedindo para a justiça estipular o dia e os horários que ele vai levar e vai buscar. Por que eu estou falando isso? Porque é muito importante você, mãe, estipular para você conseguir ter previsibilidade, para você conseguir ter uma rotina. Quantas mães não vão no salão, não tem final de semana, tem que ficar o dia inteiro em alerta porque não tem alguém para dividir a responsabilidade? E quando a gente está falando de pedir para que o juiz ele coloque os dias para ser visitado, a gente consegue fazer isso, fazer com que o pai ele cumpra essa obrigação com um dia e horário estabelecido. Porque a gente vê muito, é comum, de a cada 10 pessoas que a gente fala aqui, 9 comentam que elas não conseguem ter uma vida social, comentam que é muito duro tomar todas essas decisões de colégio, de levar, de buscar, de fazer comida. E a gente sabe que dá para ser melhorado isso. Então, com essa primeira dica que eu te dei, saiba que você hoje pode ter obrigação compartilhada. Porém, tem algumas mães que vão falar: doutor, eu já fiz isso na justiça, mas ele olha o papel, lê e não faz nada. E é onde que a gente vai para o segundo item, que é muito importante vocês entenderem, que é a multa por dia que ele não cumpriu o que está estabelecido. Quando o pai ele chega ao ponto de não cumprir o que foi determinado, nós conseguimos pedir para o juiz uma multa por cada vez que ele deixar de visitar. Então a gente inclusive teve um caso na Bahia, onde o pai da criança ele não estava visitando. Nós entramos com esse processo e dentro desse processo o juiz ele fixou uma multa de R$300 por cada dia que ele não fosse visitar o filho. Então imagina, ele tem 2 visitas tem 2 visitas em finais de semanas alternados, no primeiro e terceiro final de semana. Imagina o valor dessa multa no final do mês para esse pai. Mas doutor, mesmo assim ele não vai. Eu tenho certeza que vai, mãe. Quando dói o bolso dele, a ponto de penhorar a conta dele, a ponto de tomar veículo dele, a ponto de bloquear um passaporte dele, a ponto dele não conseguir fazer nada, eu tenho certeza que ele vai pensar 2 vezes antes de falar: será que eu vou visitar hoje ou não? Porque quando a gente está falando dessa multa, isso faz com que o juiz faça que ele cumpra essa obrigação. Então, use essa arma que eu estou falando para você com cuidado, porque eu sei que tem muita mãe que deixa de usar essas ferramentas e acaba cuidando sozinha. Porém, existe o terceiro ponto que é muito importante vocês entenderem, que é o abandono do pai. Em muitos casos, a gente vê, tem pais que abandonam o filho. E como que esse pai abandona o filho? São pais que deixam de visitar, são pais que têm muito tempo que não faz uma ligação. Esses pais que estão nesse estado, se a mãe conseguir comprovar a ausência, o juiz ele pode estabelecer uma multa. O juiz pode estabelecer uma multa para esse pai, inclusive pagar com um valor muito alto. A gente teve um caso em Anápolis, inclusive, que foi de R$30 mil, o valor dessa indenização. Eu falei multa, mas perdão, é indenização. O juiz estabelece uma indenização para o pai pagar. Eu vi que tem alguns comentários aqui, pode ir mandando a sua melhor dúvida,
porque daqui a pouco eu vou só responder as questões de dúvidas e vou passar as principais dúvidas que as mães têm no direito de família. São aquelas principais dúvidas, curiosidades. Então, manda a sua aqui, que daqui a pouco eu vou responder você, para você nunca mais ficar sempre pedindo para o pai, sabe? O pai faz isso, faz aquilo. Você vai ficar agora, mãe, com conhecimento. E conhecimento é poder. Então, saiba disso. É muito importante hoje você ter essa clareza. Agora, essa arma que eu vou passar para você agora, eu peço assim, que você use com moderação. Por quê? Porque a gente vai falar agora de um âmbito que foge do direito de família, que é o direito criminal, o direito penal. Doutor Felipe, além dessas duas responsabilidades que você me passou, primeiro, da multa, segundo, da indenização por abandono, tem uma terceira forma hoje de você conseguir pedir para que o pai ele realmente cumpra essa obrigação? Tem, e através do Estado. Como assim através do Estado? Se você, mãe, hoje for na delegacia hoje, uma delegacia próxima à sua casa, e fizer uma denúncia desse pai, informando que o pai ele é ausente, se você já tiver um processo judicial, você junto com essa denúncia, mostrando que o pai não atende o celular, mostrando que o pai ele não está na vida da criança, o delegado ele pode abrir um inquérito policial e esse pai ser processado pelo Ministério Público por abandono material. Inclusive, esse pai ele pode ficar de 1 a 4 anos preso e ainda pagar até 10 salários mínimos de multa. Então, olha que ferramenta poderosa, porque a gente escuta muitas mães falar, doutor, o pai não vai visitar não tem jeito dele visitar, ele está me enrolando, ele está falando que vai vir, mas não vem. Então, eu estou passando para você, mãe, uma arma poderosíssima. Por quê? Se você aplicar todos os itens que eu estou falando para você, possivelmente esse pai ele vai estar presente na vida do filho. Mas é necessário que você entenda que precisa, às vezes, dessa força sua. Porque a gente sabe que, mãe, e eu reconheço isso, que você hoje é a principal ferramenta hoje de bênção na vida do seu filho. Sem você hoje, como que seu filho iria para o colégio? Como que ele ia ter educação? Como que ele ia fazer coisas que são básicas? Ensinar ir ao banheiro, cortar uma unha. Então você hoje é a principal ferramenta de bênção na vida do seu filho. E quando você traz isso para o coração, entende que o pai também, ele deve ser essa ferramenta, porque você tem seu papel e ele tem o outro. Nunca um vai conseguir fazer o papel do outro. Porém, quando tem essa desigualdade, onde que só uma pessoa dá o seu máximo, só uma pessoa corre atrás, é onde a gente tem que tomar essas medidas. E essas medidas, se você aplicar ela de maneira gradativa, passo a passo, olha, primeiro ponto, eu vou ajustar na justiça. Segundo ponto, ele não cumpriu, eu vou pedir uma multa. Terceiro ponto, eu vou pedir uma indenização por isso. E por fim, que é a medida mais extrema, mas talvez seja necessário no seu caso, é falar com que ir na delegacia e fazer essa denúncia do pai. Porque eu tenho certeza, mãe, aplicando o que eu te falei passo a passo, você sempre vai estar um passo à frente do pai, sempre você vai conseguir dividir essa responsabilidade e você vai conseguir também ter uma vida melhor. Porque eu acho que é muito importante você ter sua vida também, ter sua roda de amigos, ter aquela fofoquinha, né, de amigos que a gente sabe que tem as conversas. Então é uma vida nova. Então use isso com moderação, tudo que eu disse. E agora a gente vai para uma parte especial, porque a partir de agora eu vou explicar para você, mãe, como você hoje, porque a partir de agora, mãe, eu vou explicar para você hoje quais são as principais dúvidas e como você hoje pode estar um passo à frente do pai, para você não cair mais naquela conversa, que dia eu vou pagar a pensão quando eu quero, eu vou visitar quando eu quero. Então eu vou falar hoje as principais dúvidas, então fique atenta, porque os detalhes que eu vou falar aqui, eu não falo em lugar nenhum, eu só falo em atendimento. Então fique atenta, porque agora a gente vai começar com a primeira dúvida que foi perguntada aqui, ó.